Shalom aleikum salam para todos. Quero deixar a todos a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista da Palavra de Deus, biblista, historiador, arqueólogo, comentarista judaico, hebraico, grego e também cultural da Palavra de Deus e geográfico também. Quero falar a respeito do meu canal para todos aqueles que estão vendo este canal. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. O nome deste canal é Oficial Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Ou se não, você escreva lá, Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou se não, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olam. Ou se não, Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Este é o canal oficial Maçã de Ouro em Salva de Prata. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista bíblico, e estamos aí começando ao começo do Novo Testamento. Fizemos aí o comentário do Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias e de Malaquias até Gênesis. Fizemos um comentário a passo de todos os livros da Bíblia do Antigo Testamento. E agora nós estamos no Novo Testamento, já fizemos o comentário de Mateus, fizemos o comentário de Marcos, fizemos o comentário de Lucas, fizemos o comentário de João, também fizemos o comentário também do livro de Atos dos Apóstolos e também agora vamos começar a fazer mais outra enquete, outra pauta e outra paraxá. Vamos estar falando da Epístola aos Romanos. Isso mesmo. Quero agradecer a todos os pastores que têm se inscrevido neste canal e ajudado a divulgação deste canal. Aqui você vai aprender um pouco da teologia gratuita e também você vai aprender hermenêutica avançada, exegese avançada e também uma homilética avançada. Este é mais um estudo temático sobre os livros da Bíblia. Isso mesmo. Vamos dar continuidade? Eu agradeço a todos e continue mandando joia e compartilhando esse canal aos seus amigos pastores, professores, teólogos, bacharelados em teologia e a todos aqueles que é necessitado de conhecer as origens da Palavra de Deus. Amém? Deixo a todos um Shalom Kavai, paz e esperança, e um Shalom Lahema para todos, paz e prosperidade. Renere Tukiri, e vamos para mais uma pauta. Observando a questão do livro da Epístola aos Romanos, sabemos bem, na verdade, que o livro de Romanos, ou Epístola de Romanos, é dividido em 8 fases, ou 8 partes, ou 8 bases. Quais são elas chamadas? Essas 8 bases, como elas são chamadas? Vamos ver? O nome dessas bases são essa: o Evangelho de Deus, primeira base. Segunda base, o mundo ocupado pelos romanos. Terceira fase, doutrina da salvação. Quarta fase, a lei dos romanos. Quinta fase, a graça de Deus no tempo dos romanos. Também a questão, sexta fase, judeus. Sétima fase, gentios. E oitava fase, o cristianismo no tempo dos romanos. Quando nós olhamos a biografia do livro da Epístola de Romanos, e sabemos uma coisa: quem foi que escreveu esta Epístola aos Romanos? Quando nós observamos por que é chamado de Epístola aos Romanos, quando nós observamos o nome Romanos, vem também da palavra original Romanara, que também significa uma espécie de uma balança de um braço que segurava 2 bandejas e controlava o seu equilíbrio, o seu peso naquela época. Os romanos predominavam naquela época.
O segundo ponto de vista do livro de Romanos é que o livro de Romanos foi escrito em Corinto. Isso mesmo, era chamada Carta de Paulo, no ano 58 ao ano 60, ao ano de Cristo. Foi enviada a Roma por intermédio de um cidadão chamado Ferber. Ferber, ele é relatado no capítulo 16 de Romanos e versículo 1, isso mesmo. O autor é Paulo, o apóstolo Paulo dos gentios, chamado também como Saulo, que está também no livro de Atos 8 e verso 1 também. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A respeito da sua história, que está baseada no livro de Atos 8 e verso 28. Glória a Deus, aleluia. E observando que Paulo escreveu 14 epístolas, e entre elas Romanos e Hebreus também. Ao terceiro ponto de vista, ao livro de Romanos, ou Epístola de Romanos, é que o livro é ligado, muito ligado em questões, de várias questões. O livro de Romanos contém 16 capítulos e 433 versículos, como também 87 perguntas, isso mesmo, no livro de Romanos. O livro de Romanos é definido, ou uma definição dos evangelhos. Observamos que o livro de Romanos dá uma definição do evangelho. E como que é chamada essa definição no livro de Romanos sobre o evangelho? Vamos lá? A definição do evangelho cristão, a definição do cumprimento da promessa de Deus no tempo dos romanos. Terceira definição, as revelações que acontecia na época dos romanos. E a quarta definição, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ao quarto ponto de vista do livro de Romanos, você sabia que os romanos tinham 8 leis no tempo? No tempo dos romanos, na carta da Epístola de Romanos, existia 8 leis que se definia naquela época. E como que é o nome dessas leis que se definia naquela época? Vamos lá? A primeira lei é chamada Lei Mosaica. A segunda lei é chamada Lei da Natureza Humana. Terceira lei, a Lei da Fé. Quarta lei, a Lei da Mente Humana. Quinta lei, a Lei do Pecado. Sexta lei, a Lei da Justiça. Sétima lei, a Lei de Deus. Oitava lei, a Lei do Espírito Santo de vida. Glória a Deus, aleluia. Então, estas são as definições das 8 leis que se envolvia naquele globo chamado globo da Epístola aos Romanos. Ao quinto ponto de vista do livro da Epístola de Romanos, a base das 12 bênçãos do Espírito Santo de Deus. Você sabia que na época desta epístola também aconteceu 12 bênçãos da manifestação do Espírito Santo? Você sabia disso? Vamos ver como elas são chamadas, essas bênçãos do Espírito Santo que caiu no tempo desta epístolas aos Romanos. Vamos lá. Quando nós observamos também que além dessas bênçãos também teve coisas também erradas que o Espírito Santo se revelava. Olha só que interessante. A primeira manifestação do Espírito Santo, quando ele se revelava, era falando também do pecado. Olha só que interessante. A segunda manifestação era cancelamento da morte de algumas pessoas. A quarta manifestação do Espírito Santo habitava sobre os cristãos. A quarta agora, que era a terceira, a habitação do Espírito Santo nos cristãos, a quarta era o cumprimento da justiça divina de Deus. Glória a Deus. Agora a gente vamos olhar mais algumas.
sobre a vida de Deus, a vida que dava através do Espírito Santo, a vivificação do corpo mortal através do Espírito Santo. Agora observamos que a mortalidade é os membros carnais, entendemos que o Espírito Santo mostrava que ele era eficiente em nossas vidas. Agora eu pergunto para você, o Espírito Santo não é eficiente nas nossas vidas? Temos que estar sempre cheio do Espírito Santo em nossas vidas. Ao sexto ponto de vista do livro de Romanos, ou Epístola de Romanos, que também fala sobre a manifestação da morte, da vida em Cristo. Olha que coisa linda e magnífica, glória a Deus, aleluia. Então, observando a Epístola de Romanos, também ela declara sobre as 12 bênçãos da morte em Cristo. Isso mesmo. Quem morre em Cristo tem totalmente a bênção anteriores. Isso, as bênçãos interiores. Quem tem a bênção da morte em Cristo proporciona pela fé. A morte em Cristo é uma oferta agradável diante de Deus. A bênção da morte em Cristo traz redenção. A morte em Cristo traz paz com Deus. A paz de Deus. A morte em Cristo resgata aquilo que foi pago. A morte em Cristo restitui a nossa riqueza espiritual. A morte em Cristo, a santificação. A morte em Cristo traz a demonstração do amor em Deus, no seu Filho. Olha que coisa linda e tremenda, meus amados irmãos. Então, sabemos bem na verdade que aquele que morre em Cristo traz várias qualidades para com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a todos e deixar a todos com Shalom Kavai e tenham um ótimo sábado na presença de Deus. Um Shabbat Shalom, Shalom Shabbat.